Queridos irmãos, graça e paz. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, e desta vez o pastor João, desde a semana passada, havia convidado, até pela necessidade dele estar hoje na congregação, de estarmos hoje ministrando com vocês. E é um prazer, de fato, estar aqui com vocês, junto com a nossa família, e a gente se sente realmente como se fosse uma família junto com vocês. Eu quero convidá-los desta vez a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Amós, um dos profetas menores, talvez não muito conhecido, capítulo 8, Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, nós vamos meditar nesta noite em um texto que mostra uma sentença um tanto quanto dura de Deus para com o povo de Israel, mas que pode plenamente ser correlacionado com a condição que nós, como povo de Deus, também vivemos em nossos dias. E com certeza nós teremos a oportunidade de refletir, de meditar na nossa própria condição como povo de Deus, e aprender lições preciosas da parte do Senhor, de como podemos de fato viver uma vida que agrade ao Senhor e que honre sobretudo a aliança que temos com Ele. Amós capítulo 8, que diz assim: O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra e não chorará todo aquele que nela habita. Certamente levantar-se-á toda ela como grande rio, e será agitada, e baixará como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça no dia claro. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E porei pano de saco sobre todos os ombros, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: Vive o teu Deus, Odã, e vive o caminho de Beceba, esses mesmos cairão.
e não se levantarão jamais. Vamos orar ao Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, por Tua palavra, ó Deus, porque ela é, ó Deus, de fato, aquilo que nós necessitamos, ó Deus, para amadurecer a nossa fé, aquilo que necessitamos, ó Deus, para ter a nossa alma de fato alimentada, ó Deus, sentindo-se cuidada, ó Deus, por Ti, Senhor. Embora seja, ó Deus, um texto que traz uma sentença dura e alertas, ó Deus, acende sinais de alerta ao Teu povo, que nós possamos nesta noite, ó Deus, não apenas assimilar, mas nos apropriar deles, ó Deus, e das verdades, desses alertas que Ele faz, possamos olhar para a nossa própria condição diante de Ti, ó Deus. E não, ó Pai, seguir no mesmo caminho, mas se estivermos andando em algum caminho, ó Deus, que Te desagrada, que todos os alertas desse texto, ó Deus, possam nos encorajar também, ó Deus, a voltar atrás, a voltar ao primeiro amor, a voltar, ó Deus, a ter o único desejo de viver, ó Pai, para a glória do Senhor, viver segundo a Tua vontade, a voltar a ter prazer, ó Deus, nos caminhos do Senhor. Que nesta noite, ó Deus, a Tua palavra venha, ó Pai, a edificar, mas venha também, ó Deus, a encorajar, ó Deus, e a exortar todos nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos dias que algumas coisas têm chamado a atenção, sobretudo em nosso país nos últimos dias, devido a atitudes que têm sido tomadas com o próprio povo de Deus. Se tem uma das coisas que chama a atenção nos últimos anos, é a proximidade, sobretudo da igreja, com o Estado. A convivência harmônica, mesmo em questões que ela entende que o único que pode legislar é o Senhor. A convivência pacífica e até mesmo, de alguma forma, neutra em temas que a igreja deveria, como povo de Deus, que está aqui para proclamar as verdades do Senhor, ela deveria se posicionar e, no entanto, a igreja não se posiciona. Vivemos dias que a própria liderança espiritual tem se corrompido, tem se aproximado de situações onde a própria igreja tem tido não apenas o seu testemunho, mas a sua atuação profundamente abalada. E são coisas que nós devemos, nesta noite, olhando para esse texto bíblico, fazer sérias reflexões de onde de fato nós estamos. Por que essa pergunta, essa afirmação de onde de fato nós estamos? Porque nós estamos aqui olhando para um texto aproximadamente do século VII, né? E esse texto vem de um profeta que foi chamado por Deus, não era um homem que tinha vindo da escola de profetas como havia em Israel, né, onde aqueles homens que sentiam-se vocacionados ali eram cuidados espiritualmente e conviviam, mas um homem que vivia como um agricultor, que plantava uma árvore que era também vendido, né, até as suas mudas, né, sicômoro, mas também que cuidava do boi. Um homem que, na visão de alguns, era um homem rude, embora tenha um texto, uma escrita articulada, não é? Um homem que vivia na roça, que vivia ao sul de Jerusalém, não é? E que agora, depois da divisão do reino, ele está próximo do reino do norte, com a sua capital em Samaria, né? Esse homem, ele é tirado do campo, ele é tirado de uma forma abrupta por Deus, é chamado e colocado numa cidade cosmopolita, uma cidade grande, rica, até porque Jeroboão II aqui vivia um momento de paz nas suas fronteiras, até porque ele tinha invadido Damasco e feito com que o rei e aquela cidade pagasse, né, pagasse para eles alguns impostos como forma dele não atacá-los ou até mesmo protegê-los, mas não apenas
a Síria, como algumas cidades ao redor. E ele contava também com o enfraquecimento do Egito naquela época, fazendo com que Israel e Judá fossem dois reinos que estavam prósperos e militarmente muito bem articulados. Tudo isso trouxe para dentro da cidade uma tranquilidade e, ao mesmo tempo, também trouxe algumas coisas que chamam a atenção. Uma delas é que as assembleias solenes, ou os cultos, como nós chamamos aqui, eles eram muito participativos, as pessoas estavam de fato participando, mas outra coisa chamava atenção é que Jeroboão I, quando houve a divisão do reino, aproximadamente 60 anos atrás, Jeroboão I, ele fez não apenas em Samaria, mas também em Dan. Aliás, ele fez em Betel e em Dan santuários, e ele próprio consagrou sacerdotes para que não acontecesse algo que começava a preocupá-lo, que era, quando houve a divisão, algumas pessoas que compunham o Reino do Norte, ou a parte que era destacada como Reino do Norte, as cidades, resolveram ir para Judá, sobretudo para poder participar ali dos cultos com os sacerdotes que ainda tinham ficado ali fiéis a Roboão, o filho de Salomão. E algumas pessoas começaram a fugir, e quando Jeroboão começa a constituir a sua própria religião, o que é que ele faz? Ele estabelece sacerdotes, ele cria templos, e ele mistura religião e Estado, ou igreja e Estado, fazendo com que este mesmo, a própria religião, se tornasse um instrumento de controle e de também influência na vida do povo. O profeta Amós, um homem simples, o seu nome já chama a atenção, porque a ideia de Amós no hebraico tem o sentido de carregador de fardos, ou aquele que carregava fardos. De fato, a mensagem, a profecia deste homem é um fardo muito grande para alguém ter que falar o que esse homem falou. Esse homem teve uma séria oposição a ele, porque teve que trazer uma mensagem muito dura, um fardo de ter que revelar ou derramar o cálice da ira de Deus sobre o seu povo. E ele faz isso, com muita firmeza e, ao mesmo tempo, com muita piedade. Capítulo 3, capítulo 4 vai mostrar esse homem intercedendo, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia. Capítulo 7 também, pedir esse homem pedindo a Deus que tivesse misericórdia, que não fizesse aquilo com esse povo. Então, de fato, esse homem, ele, naquele momento que o povo de Deus se afastava de Deus, ele foi o homem certo, o homem colocado por Deus para não só carregar o fardo daquela mensagem, mas também para ser esse instrumento de Deus para proferir aquela mensagem. Esse livro chama atenção, irmãos, por algumas visões, que é o que nós vamos entrar aqui agora, a partir do capítulo 7. As duas que chamam atenção são as duas finais, a última do capítulo 7 e a do capítulo 8. A última do capítulo 7, o Senhor diz: o que é que tu vê, Amós? Eu vejo um prumo sendo colocado. E o Senhor diz: pois é, sou eu olhando para o meu povo. Claro que essa aqui é a minha expressão, mas é como se eu estivesse dizendo: eu estou olhando para o meu povo e vendo que eles não estão retos. Os irmãos aqui sabem, muitos sabem, para que um prumo serve, Um prumo é colocado numa parede a fim de dar a ela a retidão do início até o fim, ou seja, desde o início, quando ela é colocada ali, primeiro é colocado logo um nível, para ver se a primeira camada de tijolos ela está nivelada corretamente. Depois daí é colocado, então, a partir do segundo, então, colocado o prumo a fim de que ele esteja reto. O prumo, ele não corrige o erro, mas ele identifica. Então o Senhor está dizendo que ele estava identificando os problemas ou os erros de Israel, os erros do seu povo. E a partir do capítulo 8 ele começa então a proferir agora uma sentença. Mas é interessante, a gente vai ter que olhar para algumas outras partes do livro para mostrar que isso não é simplesmente porque Deus não teve misericórdia ou porque o povo não teve oportunidade, mas o povo teve sim. Então, a visão que nós temos aí no capítulo 8, versículos 1 a 3.
O Senhor pergunta a ele o que ele vê, ele diz: eu vejo um cesto de frutos do verão. O que é que isso tem a ver com a vida espiritual do povo de Israel? A verdade é que ele está fazendo uma associação aqui, e esse capítulo todo parece uma peça de julgamento. Então eu coloco aqui o primeiro ponto como sendo esse cesto de frutas de verão, sendo as provas colhidas contra o povo de Israel, demonstrando que é a hora da colheita ou do juízo sobre o seu povo. Ou seja, na realidade esse cesto aponta para a ideia de frutos maduros, frutos que estavam sendo colhidos ao fim do verão, ou seja, estavam no ponto, tinham que ser colhidos de todo jeito, a fim de que eles não viessem a se estragar ou a se perder. Eles tinham que ser colhidos. Então aqui a ideia é de que o povo de Israel já está amadurecido o suficiente para experimentar agora o juízo que merecem. Foi feito o levantamento de todas as provas dos seus pecados, e agora chegou a hora deles passarem pelo juízo ou serem colhidos. Assim, irmãos, nós entendemos, no capítulo 4, do versículo 6 ao 12, nós vemos Deus fazendo alguns testes. É interessante que eles não foram, simplesmente Deus resolveu agora pegar aquele povo e castigá-los. No capítulo 4, a gente vai ver uma expressão que chama a atenção, sendo dita o tempo todo pelo Senhor. Capítulo 4, a partir do versículo 6, ele diz assim: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim. Assim diz o Senhor. Vejam, o Senhor já, para adverti-los do pecado, ou adverti-los das consequências de quebrarem o voto da aliança feita com o Senhor já tinha criado algumas situações delicadas para eles. Vejam aqui, o Senhor disse que trouxe a escassez de pão, ou um período de fome, e ainda assim eles não se converteram. O Senhor diz que, no versículo 7, que reteve a chuva, e começa um período de sede, de dificuldade para colher, e o final do versículo diz: depois que choveu, tudo secou-se, e no versículo 8 diz: mas não se converteram. E o Senhor segue dizendo que feriu ele com queimaduras e com ferrugens, tal. As hortas dele foram atingidas com pragas, né? As figueiras, as vinhas também, as oliveiras, o Senhor diz que mandou pragas, e eles ainda assim não se converteram. O Senhor diz que enviou as mesmas pragas, ou pragas semelhantes a que enviou ao Egito. Matou os jovens deles à espada, com nações que invadiram. Os cavalos dele, ele disse que deixou levar preso. E ele diz que ainda assim eles não se converteram. Ele diz que subverteu alguns, como em Sodoma e Gomorra. Ainda assim não se converteram. Então, a verdade é que o Senhor está dizendo: olha, chegou a hora de vocês colherem as consequências das vossas ações. Vocês estão maduros o suficiente para isso. E agora, cessou a misericórdia, agora eu vou fazer de fato, vou aplicar a pena de fato que vocês merecem. Assim, irmãos, o que é que nós vemos? Nós vemos o profeta usar uma expressão aí no versículo 2, que mostra justamente agora a falta de possibilidades agora deles serem perdoados. Ele diz: chegou o fim sobre o meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. É um tanto quanto intrigante, mas quando começamos a olhar o contexto dessa expressão, não mais passarei por eles, o que o Senhor está dizendo aqui: eu não mais perdoarei. Agora é a consequência dos atos de vocês. Vocês vão ter que colher. A aliança tinha algumas responsabilidades morais que eu dei para vocês. Vocês não cumpriram, agora é hora de vocês experimentarem então os castigos como consequências dos vossos atos. Assim, surge uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem: por que Deus não perdoou mais? Ou por que em alguns momentos Deus não perdoou? 2 Reis, capítulo 17, nós temos o Senhor, inclusive, proferindo uma sentença aqui. Vejam que 2 Reis 17,
o Senhor diz que endureceria. Aqui, ó, a partir do versículo 13. Vou só ler esses finais, embora vocês vão ver que a partir do versículo 6 o Senhor diz que já que a Assíria já tinha tomado Samaria. É bom destacar isso. A partir do versículo 6, ou seja, a queda de Samaria já tinha acontecido. A sentença já tinha se cumprido. Mas eu quero ler o versículo 13, depois vocês leem com calma, que ele diz assim: e o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. O texto aí diz que eles ergueram estátuas de adoração idólatra, eles começaram a colocar fogo nos seus filhos, queimar os seus filhos em sacrifício como as outras nações. E é bom destacar que no capítulo 34 de Êxodo, o Senhor, quando disse através de Moisés, disse: olha, quando vocês entrarem na terra, não deem vossas filhas em casamento para os homens de lá, não peguem mulheres de lá para casar com seus filhos, a fim que vocês não corrompam a geração santa que eu faço entrar nessa terra, e vocês não se deixem se corromper. E o que é que eles fizeram? A gente vai ver Salomão, inclusive, como sendo o ícone de tudo isso, né? Porque casou com várias mulheres e no final construiu altares às divindades pagãs, inclusive ele se curvou a essas divindades. Desde a liderança até as pessoas mais comuns, todos eles simplesmente desprezaram a aliança, desprezaram tudo o que receberam, todos os privilégios, porque o texto também mostra no livro do profeta Oséias que eles foram privilegiados. Eles desprezaram tudo, simplesmente profanaram tudo aquilo que o Senhor disse que era sagrado, e desprezaram tudo aquilo que o Senhor disse que era precioso. Assim, irmãos, nós vemos a sentença ser dada a esse povo. No capítulo 3, versículos 1 a 3, a promessa do Senhor, o profeta Amós, no capítulo 3, versículos 1 a 3, ele vai mostrar aí que o Senhor os escolheu, e ele diz que, olha, vocês não tinham nada de melhor que as outras nações. Abraão veio de Ur, uma cidade extremamente idólatra, e dali o Senhor fez essa nação, esse povo, tirou esse povo. Vocês não eram melhores do que os filisteus, o Senhor diz através de Amós. Vocês não eram melhor do que ninguém. O Senhor diz: olha, eu estou conduzindo a história, inclusive foi eu que trouxe os filisteus de Cáftor para cá. Mas eu os escolhi. Eu os escolhi. Simplesmente o Senhor mostra a sua graça dizendo que escolheu, mas ele vai além falando do sustento. O Senhor fala do sustento que deu para eles até chegarem à terra que o Senhor lhe prometeu. Vieram, saíram no deserto, foram libertos da escravidão, saíram no deserto durante 40 anos ali, chegaram na terra. O Senhor tirou homens muito maiores que eles. Interessante que o Senhor chega a dizer: olha, homens do tamanho do cipeste, e eu os derrotei e dei a terra a vocês. O Senhor mostra a magnitude da obra que ele fez. Os profetas estavam o tempo todo advertindo o povo e lembrando do que o Senhor fez, mas também lembrando de quem o Senhor era. Era o Deus da aliança, que chamou Abraão e disse: anda na minha presença e ser perfeito. E simplesmente tudo isso foi desprezado. Eles desperdiçaram, tiveram inúmeros privilégios de verem milagres acontecerem diante de si, desprezaram tudo aquilo ali, desperdiçaram a oportunidade e ainda assim se endureceram. Salomão mesmo, no livro de Provérbios, capítulo 29, ele vai falar sobre esse perigo de endurecer o coração. Provérbios 29, versículo 1, ele diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Olha, tantas vezes eles foram advertidos, e o que foi que eles fizeram?
se endureceram à voz dos profetas e agora estavam sendo destruídos sem ter mais nenhum remédio. Não havia mais como evitar. O fim, de fato, chegou. E o que aconteceu? Que a partir de 722, Samaria já fortalecida, o Senhor diz que os trouxe até ali. E eles destroem completamente o reino do norte, dando fim às 10 tribos que o Senhor tinha tirado do Egito como seu povo e levado e estabelecido na terra prometida. Aí estão as consequências. Um inimigo que antes estava sob seu domínio, agora se ergue e vem para transformar completamente a vida daquele povo. É interessante que é uma transformação agora indigesta, porque o Senhor os havia tirado de lá do Egito, de uma situação de escravidão, de sofrimento, de choro, de morte, cheiro de morte, e os coloca agora em um lugar que é um verdadeiro aprisco, onde estão sendo cuidados por Deus, onde o Senhor estabelece leis, onde o Senhor de fato estabelece aquele povo como nação. O Senhor os sustenta, o Senhor dá tudo que eles necessitam, e agora eles estão passando por uma outra mudança profunda e indigesta. Por quê? Vejam que aí no versículo 3, ele diz: mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Deus, multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares e serão lançados fora em silêncio. Vejam que mudança. O Senhor começa a dizer: olha, vocês agora, vocês estavam no templo aí se alegrando, vocês agora vão chorar, vão prantear, vocês vão ver a face de vocês se descair em dor e sofrimento, porque eu vou trazer a morte, o cheiro de morte novamente agora sobre vocês. E é interessante que a gente vai ver o contraste, né? Eles se reuniam, como eu disse a vocês, era um povo muito religioso. Versículos 4 e 5 mostra aí, o capítulo 3 também vai dizer, aliás, o capítulo 4 diz que eles se reuniam para oferecer sacrifício. O capítulo 4, versículo 4 diz: vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazeis os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E ofereceu o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Era um povo religioso, era um povo que estavam reunidos como nós reunimos dominicalmente, às vezes na quarta-feira também, em outros dias de atividade da igreja, estavam sempre reunidos, levando suas ofertas e oferecendo seus sacrifícios. Mas o Senhor desprezou isso. Por quê? Porque o que havia, tudo aquilo ali era superficialidade. Vejam que o capítulo 8, versículo 4: ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruir os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o éfa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas? Aqui, irmãos, a partir do versículo 5, ele diz: quando passará a lua nova? Perdão. A lua nova aqui, é bom destacar que o conceito aqui era de uma festa que eles faziam anualmente. Era como um sábado, onde eles se reuniam para poderem também agradecerem a Deus, né? Era mais um sábado, ou mais um dia santificado, onde eles se reuniam em gratidão. Só que os irmãos sabem que o sábado era um dia que era exclusivamente para a adoração. Então não se fazia comércio, ou não deveria se fazer comércio nesses dias. Enfim, o conceito que nós temos é que o sábado é um dia onde nós rompemos com aquilo que fazemos durante a semana, as atividades que fazemos durante a semana, e que muitas vezes desvia a nossa atenção e os nossos esforços de tudo aquilo que
é mais precioso para nós, que é o Senhor e sua obra, e agora naquele dia nossa mente, nossos esforços estão exclusivamente voltados para Deus. E simplesmente o que é que estava acontecendo? Alguns homens estavam, não é, agora olhando para o contexto da situação, alguns homens estavam simplesmente ansiosos para que aquele dia passasse logo. Por quê? Aí eles dizem, por causa dos intentos maus, estavam em pleno sábado confabulando pecaminosamente como fraudar o direito dos outros. Estavam aqui dizendo, olha, como é que vai passar logo isso? Para a gente abrir o celeiro da gente de novo, começar a vender com peso roubado para o povo e ganhar mais dinheiro. Quando? O texto diz aí que eles procediam dolosamente com balanças enganosas. E ainda diz mais, que eles também queriam comprar pessoas como escravos, uma coisa que o Senhor disse que não poderia acontecer. A única coisa que poderia o povo da aliança fazer era quando alguém tivesse uma dívida e não pudesse pagar, era que aquela pessoa iria ficar servindo ao outro durante um período de aproximadamente, dependendo da situação, de 7 anos, mas essa pessoa não seria tratada como os outros povos tratavam os seus servos. E depois de determinado período, ele seria, de fato, liberto daquela situação e voltaria à sua vida. Então não era um contexto de escravidão que tinha sido apoiado pelo Senhor. E eles estavam agora aqui, começando a ter o seu povo, aqueles de classes mais baixas principalmente, como escravos. Estavam escravizando e em pleno dia do Senhor estavam confabulando como é que poderiam fazer para ganhar mais dinheiro. Esses homens, eles estavam, no entanto, mesmo fazendo tudo isso, estavam a cada sábado reunidos nas assembleias solenes. Superficialidade, uma religiosidade que já tinha inclusive se tornado estatal, porque era um conluio do rei, que simplesmente perverteu a religião judaica e ajudou o povo a se afastar das bases da aliança para poder ter o controle de toda a nação. Juízes que simplesmente davam sentenças fraudulentas, compactuando com o rei e com ricos e homens maus. Sacerdotes que, ao invés de estar intercedendo pelo povo e trazendo também a palavra do Senhor para o povo, simplesmente estavam compactuando com tudo isso. Uma nação completamente corrompida, um povo completamente cego em sua caminhada rumo à destruição, rumo à perdição. E o profeta aqui vem trazer a sentença, trazendo também revolta, mas em momento algum o povo se assustou com a sentença. Pelo contrário, o povo do Reino do Norte estavam simplesmente sentados e tranquilos em 3 coisas. Eles achavam que estavam seguros. A Síria está sob nosso domínio, os povos ao redor estão sob nosso domínio, então estamos seguros. Tem mais. Samaria fica no cume da montanha, então para alguém atacar a gente e nos vencer é muito difícil. Nós estamos em vantagem. Tem mais, nós temos muito dinheiro, podemos até mesmo agregar outros exércitos para lutar junto com a gente. Nós somos capazes de suportar um longo período de cerco, porque temos vidas prósperas. E assim eles estavam simplesmente olhando para essa situação de que o profeta trazia um iminente juízo com desdém. Endureceram o seu coração. Esse conjunto de coisas, a falsa segurança, a confiança no rei, que seria capaz de estabelecer grandes exércitos, e até mesmo
a vida abastada que eles tinham os fez tornarem-se soberbos e achar que estavam acima, que eram melhores, mais capazes e mais fortes do que todas as nações. Mas aí depois achasse que podiam inclusive enfrentar o próprio Deus da aliança. E a consequência é que o profeta começa agora na segunda fase do julgamento. A segunda fase, onde nós sabemos, né, que começa as oitivas, né? Eu não sou advogado, mas talvez aqui tenha algum, eu não sei, pode me ajudar. Onde começa a ser apresentado, agora aqui, é o Ministério Público, né, que faz a acusação, e depois o advogado de defesa que vai defendê-los. Aqui eles não têm mais defesa, porque aquele que os defendia, aquele que era o seu guardião, que disse que inclusive o guarda de Israel não dormita nem dorme, este agora foi ele quem os entregou no julgamento. E não apenas os entregou, mas agora é ele que está expondo inclusive os seus crimes. Vejam que o segundo passo está a partir do versículo 4 a 6, a exposição dos crimes de um povo de valores corrompidos. Esse é o contexto dessa seção do parágrafo, do texto. Aqui o profeta Amós faz uma exposição dos crimes de um povo de valores corrompidos. Começa aí a partir do versículo 4, como vocês podem ver, a injustiça social, e com apoio, como eu disse a vocês, de todas as classes dominantes, e ninguém protestou. Ricos oprimindo pobres, fazendo deles escravos. Versículos 5 e 6, a gente vai ver também o desprezo ao dia do Senhor por causa do dinheiro. Em Números 28, versículo 11 a 15, está estabelecida, e os irmãos podem ver lá, até pelo tempo eu não vou entrar em mais detalhes, os irmãos podem ver lá o que representava a festa da lua nova, Números 28, de 11 a 15. Mas era um dia de adoração e de gratidão, e no entanto aquele povo estava impaciente. Os ricos estavam ali impacientes, como quem estava apenas batendo um cartão formalmente. Eu vou porque eu tenho que ir, eu preciso ir, mas eu não vejo a hora disso aqui acabar. Precisamos ter muito cuidado como olhamos para o ajuntamento santo. Há muitas pessoas que, tais quais esses ricos de Samaria, estão também desprezando o dia do Senhor. E lembrando que o dia do Senhor é algo que está intimamente ligado ao relacionamento do Senhor com o seu povo. Então, o fato de no domingo a gente se reunir para adorar a Deus é algo que está intimamente ligado também à nossa relação com o Senhor. Foi ordem dele. O sábado deve ser santificado. Sábado aqui é o princípio, né? Shabat é o princípio, que significa descanso. Não é o dia da semana, mas sim o princípio. E esse Shabat, o nosso descanso, é o domingo, que é o dia da ressurreição do nosso Senhor, inclusive. Assim, irmãos, esses homens começam a simplesmente olhar para as coisas santas ou as coisas sagradas com desdém. Começam a estar presentes fisicamente, mas não estavam presentes espiritualmente. Precisamos ter muito cuidado, porque às vezes a gente se preocupa com inúmeras coisas. Eu lembro que há algum tempo atrás, quando ainda pastoreava uma outra igreja, em um determinado dia, que era um dia festivo, um dia onde as famílias querem se reunir mais tarde da noite para estarem juntos, alguém insistiu para que se fizesse aquele culto. Os irmãos, vamos fazer o culto nesse dia tal. E desde garoto dentro da igreja eu já tinha visto inúmeras datas como essa. Eu disse, tudo bem, mas depois nós vamos ter uma conversa enquanto líderes sobre o resultado de tudo isso aí. Mas por que, pastor? Vamos deixar passar o dia. E o que é que aconteceu? O culto foi marcado na data, no horário que essas pessoas insistiram, e aquela pessoa que mais insistiu nem foi, porque depois disse que estava com pessoas em casa. Mas não só isso,
Alguns já chegaram próximo do final, outros chegaram logo e eu tenho que ir para casa porque eu tenho pessoas na minha casa me aguardando. E toda aquela inquietação era visível, inclusive dentro do templo. Uma inquietação ao ponto que pessoas que estavam visitando se levantaram do lugar que estavam e vieram mais à frente. E depois disso, como era alguém que já visitava frequentemente, disse pessoalmente que tinha se levantado porque estava inquieto com a situação. Isso é um cenário que talvez necessariamente não aconteça dessa forma, mas que acende alguns alertas para a igreja de Deus. Será que como povo de Deus também não temos desprezado? Também não estamos muitas vezes fisicamente, mas espiritualmente longe? Às vezes estamos aqui achando que é uma perca de tempo estar aqui. Vejam que isso não foi o fim, mas foi o começo de uma caminhada de desprezo e de afastamento do Senhor. Alguém já disse que quando um fogo está no auge da sua forma ali, visivelmente em uma labareda ardente, você pode tirar uma madeira daquela ali, que o fogo vai continuar firme, mas aquela madeira logo se apaga. Ela também necessita do aquecimento das outras madeiras para continuar firme e reluzente, cumprindo o seu propósito. Precisamos, como povo de Deus, desse cuidado, precisamos da voz profética, precisamos de uns dos outros, precisamos valorizar isso, irmãos. Estamos vivendo um tempo onde, com as determinações do Estado, simplesmente tem pessoas que vão a qualquer lugar, vão ao seu trabalho, mas não vão à igreja. Não se reúnem mais, perderam o prazer, ou vão esporadicamente, perderam o prazer de estar reunidos com o povo de Deus. Mas não apenas o prazer, perderam simplesmente o temor de estarem descumprindo os votos da aliança. Perderam o temor de saber que há consequências em relação a isso. Olhemos para as nossas próprias vidas, façamos uma séria reflexão. Aquele povo vivia uma vida artificial, e essa vida artificial foi plenamente e duramente advertida, e simplesmente por conta do desprezo, o Senhor teve que trazer uma dura sentença. Agora eles estão aqui, o Senhor mostrando os seus crimes e trazendo uma dura sentença. E eu quero concluir. Vejam que a última parte, ou a penúltima parte do texto, eu digo que é a última, porque aqui são duas sentenças juntas. A partir do versículo 7, é mostrado uma dura sentença e uma condenação proferida. Agora não tem mais como escapar, a condenação foi proferida. E eles agora aqui, como vocês podem ver, a partir do versículo 7, o Senhor é firme em dizer: jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Aqui está uma das expressões mais difíceis de interpretar no livro de Amós. O que de fato seria, jurou o Senhor pela glória de Jacó? O que seria essa glória de Jacó? Inúmeros estudiosos têm colocado posições, e até alguns dizendo que isso aqui é uma ironia usada por Amós. No entanto, a minha concepção é que quem de fato melhor interpretou foi João Calvino, onde ele simplesmente aqui, ele olha para essa perspectiva do que Amós disse, colocando o seguinte, que o Senhor não deixaria que fosse profanado o que era de tanto valor para ele. Aquele povo tinha sido alvo de privilégios, a escolha, o sustento, o cuidado, inúmeros privilégios, e o Senhor não deixaria que simplesmente alguém que recebeu tanto fosse profanar aquilo que recebeu da forma que estavam profanando tantos benefícios. Daí
ele diz essa sentença de que vai trazer sobre eles, sobre a glória de Israel, ou a glória de Jacó, ele vai trazer um duro juízo, ele não vai esquecer. No capítulo 4, versículo 12, o Senhor já tinha inclusive jurado por sua santidade: eu juro pela minha santidade que não esquecerei dos atos de Israel. Ou seja, não tem como mudar, a sentença está dada e ela vai se cumprir. Agora aqui o Senhor diz: olha, por todos os privilégios que eu também dei a vocês, eu também não vou esquecer do que vocês fizeram. Assim nós podemos compreender melhor o significado dessa premissa que Amós diz aqui, pela glória de Jacó. Aqui, irmãos, o Senhor começa mostrando a dureza do castigo, e olhe que era algo aterrorizante. Uma coisa que chama a atenção é que o Senhor diz que uma grande confusão cósmica vai acontecer nesse dia. E ele começa dizendo: terremoto, trevas em pleno meio-dia, inundação semelhante ao Nilo. É interessante que o Nilo era um rio que sempre próspero, que ele tinha um período de cheia, mas ele era um rio que tinha, embora ele tivesse realmente um período de cheia, ele não era assim, mesmo as pessoas fazendo ao seu derredor, as cidades eram feitas ao redor, ele não era um rio que tivesse histórico de inundação ao ponto de atingir ou afligir as pessoas da cidade. E o Senhor diz que uma grande inundação iria acontecer. E mais ainda, o Senhor diz que assim, a perspectiva aqui é que terremotos, trevas e inundação do rio Nilo, tudo isso chama atenção. Aqui é interessante destacar que há sim, historicamente, inclusive relatado um terremoto nesse tempo. Isso aí foi algo que eu vi em um dado arqueológico, que há sim relatado, ou seja, esse terremoto aconteceu. Mas também a expressão aqui usada para a inundação lembra a hora da invasão assíria. A história mostra que a invasão assíria foi tão pesada que um exército incontável subindo a montanha de Samaria e arrasando aquele povo como um grande enxame de abelhas, ou melhor, um grande enxame de gafanhotos que simplesmente destroçam uma lavoura em pouco tempo. A crueldade dos assírios também é relatado, que diz que eles pegavam as mulheres grávidas, quando eles invadiam, que destruíam o exército, que agora o restante do povo estava rendido, eles começavam a decretar as sentenças dos demais. Alguns jovens, homens, eles tornando esses jovens impotentes a fim de serem eunucos. Algumas moças eram tiradas para serem levadas e abusadas pelos soldados e até mesmo levadas para a cidade. As mulheres grávidas, simplesmente a sentença delas era ser atravessada com espada, com filho no ventre. Tudo isso diante dos olhos de seus maridos. Então, o contexto aqui é de uma sentença extremamente dura. A inundação aqui era como um grande enxame de soldados entrando e não dando tempo daquele povo reagir devido à velocidade também com que viriam. Está aqui o castigo do povo de Deus. O Senhor levantou a Assíria e deu a ela todas as condições para executarem o seu juízo. E o resultado desta sentença, ou o resultado desse trágico desvio que o povo de Israel resolveu fazer da aliança: luto, lamentação e humilhação. Vejam o que o Senhor diz aí, ainda no versículo 10: tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentação, e porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. Vestir-se de pano de saco era um ato de humilhação. O homem cortar a cabeça e cortar o cabelo e ficar calvo, era tirar um lado, do cabelo. Também, alguém pegar um homem e cortar um lado do cabelo dele,
e mandá-lo vestido de pano de saco era um ato de extrema humilhação também. E o Senhor diz: eu vou humilhar vocês. Vocês se exaltaram diante de mim e agora eu vou humilhar vocês. Ora, irmãos, profunda tristeza e dor. O texto diz ainda no versículo 10 que eles choraram como quem chorava perdendo o seu filho único. Ou seja, todo aquele pranto que o povo do Egito teve quando o Senhor os atingiu com mão forte a fim de libertar aquele povo escolhido, eles agora estão experimentando profunda dor e lágrima, sofrimento. Perderam todos os privilégios, cessou toda a glória de Israel. E agora, aquele povo, muitos mortos e outros levados cativos para a Síria de novo. Uma mudança profunda, novamente na vida desse povo, mas uma mudança catastrófica, uma mudança extremamente dolorosa. Assim nós vemos a responsabilidade ao qual devemos levar a sério, ou devemos ter para com a aliança que temos com o Senhor. Somos o povo de Deus, somos privilegiados, somos um povo que já é proferido nas Escrituras, inclusive, que somos um povo que a igreja é chamada de igreja gloriosa. O Senhor chega a dizer, através do apóstolo Paulo, no livro da carta aos Efésios, que nós já estamos assentados em lugares celestiais. Ou seja, o Senhor já completou a obra vitoriosa de nos arrancar das garras do pecado e de nos fazer e dizer: olha, Ele vai ficar sentado aqui comigo, porque Ele me pertence. Mas, no entanto, este povo passou por situações extremamente dolorosas. Os poucos fiéis que tinham, antes de toda essa derrocada, correram para onde? Correram para o reino de Judá, que ainda não estava pervertido. Aqueles que começaram a ver com tristeza toda a deformidade da religiosidade deles, começaram a ver com tristeza todo o desvio da aliança, correram em tempo. Foi o que fizeram? Migraram para Judá, para o reino do sul, que ainda permanecia fiel. Mas os demais que ficaram e que permaneceram conformados com a infidelidade foram destruídos. E aí vem uma pergunta: o que alguém pode fazer quando passa por tamanha tristeza? De uma hora para outra, alguém perder tudo, ver tudo ao seu lado arrasado, destruído. O que é que alguém pode fazer? Alguém logo diria que a única coisa a fazer é voltar-se para o Senhor. E foi o que eles fizeram. Vejam que a partir do versículo 11, nós temos o último ato aí. A sentença já proferida, a condenação já executada. Agora o condenado volta-se para encontrar alguma gota de misericórdia ainda. Aí os versículos 13 a 14 nós vemos um povo sentindo fome da palavra que desprezou. É o último tópico. A condição aí, vejam que ele diz que eles estão andando errantes. Vejam o versículo 12: e irão errantes de um mar a outro. A expressão errantes aqui, irmãos, é a expressão usada para alguém que está extremamente bêbado, incapaz de manter-se em pé, incapaz de saber para onde ir. Portanto, o que Amós está dizendo aqui é que os poucos que ficaram, agora eles estão querendo ver ou querendo ouvir a palavra de Deus e não tem mais como ouvir. Estão como alguém que está bêbado, extremamente bêbado, sem saber o que fazer e sem saber para onde ir. Alguém que está continuamente bêbado. Mas tem outra coisa que chama a atenção. Ele diz que eles andarão. Vejam aí que diz assim: eles andarão de um mar a outro. Aqui é a ideia de andar de um extremo da nação ao outro extremo, procurando onde é que tem um profeta, onde é que tem alguém que possa nos falar da parte do Senhor, onde é que tem alguém que possa nos exortar, alguém que possa trazer a palavra que é capaz de nos converter de novo ao Senhor. Onde é que tem alguém? E não vão encontrar.
O Senhor simplesmente cessou, calou a voz profética, cessou a misericórdia. E como bêbados, ébrios estão andando agora para lá e para cá, tentando encontrar-se, e ninguém sabe mais o que fazer, ninguém consegue mais encontrar uma razão para viver. Está aí, andarão de um extremo ao outro. Ele diz ainda, até os mais novos também vão agonizar de fome da palavra. Uma coisa que chama a atenção é que muitos jovens, no auge da sua juventude, querem viver a vida louca, né? Viver irresponsavelmente. E qualquer coisa que se refere a ouvir a Deus, a buscar uma vida de sacrifício, de santidade ao lado de Deus, para ele isso aí é algo que pode ser jogado mais para frente. E o texto diz aqui, no entanto, que até os jovens, diante daquela calamidade, o que eles desejavam era ouvir a palavra de Deus. Mas, no entanto, não há profeta para proferir a palavra de Deus entre eles. Aqui, então, essa ausência da palavra profética é comparada a uma grande fome, a uma grande sede. Acho que talvez poucos de nós tenham passado por isso aqui. Eu só passei por isso em determinado treinamento ainda anos atrás. Foi algo forçado, um treinamento. Então passei por uma situação de passar por sede, por fome, e eu pude ver no segundo dia já, quando já estava no auge da agonia, da inquietação, alguns colegas já começando até a irritar-se facilmente um com o outro, a ficar todo mundo, ninguém queria mais cumprir nada do que tinha que cumprir, ninguém queria ir até o fim da missão que tinha sido dada, todo mundo queria, cada um queria só uma coisa: matar a sede e matar a fome. Aqui a expressão é de alguém que está inquieto, com fome e com sede, querendo ouvir a palavra de Deus, não mais ouvir, não tinha onde ouvir. E aqui também é decretado, inclusive, ele diz: os que juram pela culpa de Samaria, dizendo, vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. A sentença foi proferida e está sendo colocada em prática. O povo da aliança, o povo que Deus escolheu, que Deus sustentou, que Deus estabeleceu como seu povo, está agora aqui sendo destruído por conta de uma coisa: simplesmente desprezou. Não é porque não tinham conhecimento, que havia profetas no meio dele proferindo o conhecimento da parte do Senhor, mas sim porque desprezaram o conhecimento. Assim, eu quero apenas fazer algumas aplicações, embora tenha feito algumas ao longo eu quero fazer algumas aplicações. A primeira é: não despreze a aliança que o Senhor fez com você. O Senhor o escolheu, o Senhor o tirou, o resgatou das trevas, da perdição e da condenação, fez você experimentar uma nova vida, fez você já se sentir assentado de fato nesse lugar celestial que o Senhor reservou para você. Não despreze isso. Não despreze a lei de Deus, porque a constituição desse povo de Deus é a lei de Deus. Não despreze. Não despreze o ajuntamento santo. Antes, aproveite cada momento, que talvez um dia você vá querer se reunir com o povo de Deus, e talvez as coisas no país tenham mudado e você já não possa mais se reunir. Nós experimentamos isso, né? Você não vai poder mais se reunir com a totalidade das pessoas que você queria se reunir. Você talvez vá querer que um irmão esteja com você proferindo, ou alguém pregando, às vezes até um sermão longo e duro como esse, e você talvez já não vá mais ter alguém para fazer isso. Então não despreze esse privilégio. Não despreze esta oportunidade que você está tendo de ouvir, de aprender, de amadurecer essa relação com o Senhor agora. Não despreze as admoestações vindas dos profetas de Deus ou de sua palavra. E a segunda e última é: não despreze a palavra de Deus, porque um dia pode ser tarde. O último texto que eu quero citar é o profeta Isaías, e o capítulo 55, que já é muito conhecido pelos irmãos.
não é? Onde ele diz, versículos 6 e 7, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Tornemos, irmãos, para o nosso Deus. Clamemos ao Espírito Santo de Deus, que sonde todos os nossos caminhos, nos mostre aonde de fato nos desviamos do Senhor e nos converta de novo a todos aqueles caminhos que começamos a trilhar. O caminho de sermos nova criatura através de Cristo Jesus e se consolidar como povo escolhido de Deus. Que Ele nos ajude, nos abençoe. Vamos orar. Ó Pai, sabemos que, tal qual este povo, nós também vivemos momentos de desvio, momentos que quebramos a aliança com o Senhor e nos aliançamos com os poderosos deste mundo. Temos visto nos últimos dias muitos, ó Deus, se aliançando, igrejas que se aliançam com políticos para promovê-los, juízes que se aliançam com outras esferas de poder para também promovê-los. E vemos muitas vezes o povo de Deus, ó Pai, corrompido em grande parte, outros desprezados também em grande parte. Faz, ó Deus, com que o Teu Espírito nesta noite, ó Deus, nos mostre, ó Deus, que mais valiosa, ó Deus, e valiosa de fato é apenas a aliança que temos com o Senhor, de ser Teu povo escolhido, de um povo que foi chamado a andar na Tua presença. E assim, ó Deus, nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos, nos voltar novamente para Ti, em nome de Jesus. Amém.